Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasul al-Karim. Vamos falar sobre um versículo que Allah diz no Corão, mostrando a tranquilidade. Allah disse assim: وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Deus, o Todo-Poderoso, diz: e os servos do Misericordioso. O Misericordioso, o Rahman, é Deus. E os servos dele somos nós. E os servos do Misericordioso, aqueles que estão andando sobre a terra, com tranquilidade e humildade. Ou seja, muitos explicadores do Corão falam não ficar querendo bisbilhotar ou olhar para as pessoas com soberba ou arrogância. Depois ele fala: e quando os ignorantes irem até você, falarem com você, com certeza vão falar de um modo errado. Então você não retrucar para eles. Apenas diga salama, significa fica na paz. Não retruque e não debata com os ignorantes. E a tranquilidade vai mais ainda, quando Deus fala: وَمَنْ يُعَظَّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. E aqueles que engrandecem Sha'air Allah, os símbolos de Deus, significa tudo que vai dentro do Islã, da Sunna, do Alcorão e da Sunna. Entendeu? Então a nossa obrigação é levar a Sunna do Profeta, versículos do Corão, a reza, levantar, ter vontade, orgulho de fazer com vontade, entendeu? Porque isso faz parte da temência dentro dos corações. Explicando melhor isso, praticar a Sunna do Profeta Muhammad. Com tranquilidade e com amor. Com tranquilidade, com amor e com elevar. Por exemplo, o profeta Muhammad falou assim: إِذَا أُقِمَتِ الصَّلَاةِ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ. Se você escutar o iqama, não o chamamento, o iqama, por levantar da oração para todo mundo rezar na mesquita, vocês escutarem isso, então quando forem para a mesquita não vão apressados, correndo. Aí ele fala assim: وَأَتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ عَلَيْكُمْ السَّكِينَةِ. Vão até ela e vocês estão andando com tranquilidade. Quando fala tranquilidade, não vamos daquele jeito também, devagar. Não, vamos andando, apressa o passo, mas não precisa correr nem ficar desesperado. Aí ele fala: فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُوا. Aquilo que vocês pegarem do imam, rezem. Ou seja, você rezou com o imam, é 4 uroká, você não pegou 4, pegou só 2, quando ele acabar, você completa as outras 2. E fala alhamdulillah. Entendeu? Porque tem hikmah, os sábios falam. Se você chegar correndo, apavorado, você vai chegar com o coração agitado. Vai chegar, entrar na reza com aquela respiração de apavorado, vai atrapalhar a si mesmo e os outros. Então vá na mesquita, anda com tranquilidade. Ou seja, mas não precisa andar também naquele modo bem devagar, parece que o mundo vai acabar. Não, apressa um pouquinho, anda um pouquinho rápido, mas com modos, com tranquilidade, entendeu? E aquilo que vocês pegarem, dá alhamdulillah. Ou seja, isso aqui significa ter tranquilidade e engrandecer os símbolos de Deus. Por quê? Você está engrandecendo o Alcorão e a Sunna, engrandecendo aquilo que o profeta fez, entendeu? E não vai negligenciar, mas também não vai fazer as coisas com exagero. Porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, em outro hadith, ele falou: "Iyakum wa ghulu fi din." Ó de vocês o exagero na religião. Ou como disse Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e que Deus nos oriente para o caminho da verdade. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasul al-Karim. Vamos refletir num dito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a verdadeira reflexão. Tadabbur haqq tadabbur. Para nós sairmos e pensar um pouco. O Anas bin Malik radiyallahu anhu contou: قال, disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد.
فيتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة وفي رواية لما يرى فضل شهادة أو كما قال صلى الله عليه وسلم وهذا حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم. O profeta falou assim, não há ninguém que quando entra no paraíso, morreu, entrou no paraíso, vai desejar voltar nessa vida mundana para ver o que ele deixou aqui na terra, exceto mártir, shahid. O shahid ele vai desejar, quando entrar no paraíso, voltar para a vida terrena. Por quê? Ele vai desejar morrer 10 vezes como mártir por encontrar a misericórdia enorme, al-karama, a grandiosidade, a generosidade de Deus para com seus servos. Ou para encontrar as virtudes que um mártir, que um crente verdadeiro encontra no paraíso. Significa que essa vida não se compara com outra vida nada. Ou seja, como disse até Allah no Alcorão, não se compara nem com a asa do mosquito. O que é a asa de mosquito? Janah, baúda. Mosquito. A asa dele, que vale para alguma coisa? Essa dúvida não se compara nem com isso. Quer dizer, o paraíso é uma outra coisa. Então o shahid que trabalhou para outra vida, ele viu tudo, os prazeres, tudo de bom. Ele falou, não, eu quero voltar para ter mais ainda. Para trabalhar mais para Allah, para adorar mais Allah, para ser mais sincero com Allah. Então imagina nós, que não estamos trabalhando para ser shahid. Nós não estamos trabalhando para ser shahid, mártir. Então o que vai ser de nós? Entendeu? Mas Deus é misericordioso. Então nós devemos refletir bastante nesse hadith grandioso, nesse dito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Como falamos hoje no Juma, devemos escolher quem que nós vamos ser. Falamos várias vezes aqui na mesquita. Quem que eu estou sendo? Quem que eu vou ser? Al-Mustarih ou Al-Mustarah minhu? Eu vou ser o descansado ou o descansado dele? Eu vou ser o descansado que descansou das preocupações, dos problemas, dos atritos e foi acolhido por Deus? Ou eu vou ser o descansado dele, que as pessoas quando eu morrer vão falar graças a Deus, ficamos livres dessa coisa. Um alívio para minhas costas. Isso é algo sério. Hadith no Muslim. Quem que eu vou ser? O que eu estou fazendo de tão interessante para essa vida? Será que eu estou corrigindo o meu coração? Parando com as obscenidades? Parando com os erros? E tentar refletir aonde eu estou e cadê as minhas al-ibadat? O que é ibadat? Adorações. Onde estão as adorações que eu fiz? Não só as rezas, como é obrigatório o muçulmano rezar 5 vezes por dia, mas além das rezas, onde está as minhas ações perante Deus, a minha sinceridade, a minha conduta, o meu caráter, a prática da sunna do profeta Muhammad na minha vida, sallallahu alaihi wasallam, a qual eu digo para todo mundo que eu sou muçulmano. Mas o muçulmano, como todo mundo sabe, ou a maioria sabe, não é só de nome. Porque existem muitos nomes muçulmanos, mas na prática pouco. Nós devemos refletir. Quantos anos que eu tenho? 30, 40, 50? Quanto mais falta? O que eu vou fazer? Para onde que eu vou? Que Deus abençoe a todos nós e faça de nós pessoas verdadeiras. Allahu a'lam. Wa sallallahu alaihi wa sallam.